Nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos na turbulência do ministério. E o ministério é um privilégio. É uma excelente obra e Deus nos chamou. Isso é graça. Quando Desmond Tutu recebeu o prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ele se aquele seria o maior privilégio de sua vida. Ele disse: não. Meu maior privilégio é ser pastor da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Quando Billy Graham foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, ele rejeitou o convite e disse: eu fui chamado para ser pregador do Evangelho, e eu não vou me rebaixar para o cargo de presidente dos Estados Unidos. É uma honra que Deus nos deu. Tem lutas, todos nós sabemos. Temos adversidades as mais dolorosas, aquelas que a gente fala para alguns próximos a nós, e aquelas que a gente vai carregar para a gente para a sepultura, porque a gente não fala. Os pastores estão entrando em, já foi dito hoje, os pastores estão passando por tempos dificílimos. Muitos pastores estão em processo de burnout. O burnout é aquela situação quando você está queimando, não sai mais nada de você, ir para o púlpito domingo de manhã, domingo à noite, é um desespero. Olha a família está se desfazendo. Então nós temos que ter esse projeto de resgate. Aqui nos Estados Unidos, onde quer que esteja a Igreja de Jesus Cristo, os pastores precisam ser cuidados. E nós precisamos ter humildade suficiente para entender que nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas. A gente pode pifar se a gente não se cuidar. E a bênção de cuidarmos uns dos outros. Nessa devocional, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de ler um texto bíblico que está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, os versos 9 a 18, um texto tanto extenso, mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto juntos nesta noite, nesse tempo devocional. 2 Timóteo 4, 9 a 18, diz assim: Paulo dizendo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem escreve esse texto é o pastor
Paulo, escreve a Timóteo e ele fala dos momentos duros do seu ministério. Paulo, quando escreve essa carta, está preso. Paulo está passando por pressões as mais duras possíveis, está sendo julgado, ninguém foi a favor dele para defendê-lo. Paulo está passando por perseguição, enfrentando perseguição. Aqui fala de um tal Alexandre, o latoeiro, que causou a ele muitos males. Ele não tem o propósito de se vingar, mas ele entende que isso é com Deus. Paulo está vivendo esse momento de solidão ministerial. Quantos pastores estão sós? Quantas esposas de pastores estão sós? Quantas pastoras estão se sentindo solitárias no ministério? Paulo está se sentindo só. Ele vive esse momento difícil no seu pastorado, no seu ministério. E é nesse momento que ele escreve para Timóteo. E quando ele escreve para Timóteo, a gente consegue ler nas palavras dele que ele fala de algumas presenças que são indispensáveis na vida de todo pastor. Presenças que são indispensáveis na vida dos servos e servas de Deus, em qualquer lugar que eles estejam trabalhando, que elas estejam trabalhando. Quando a gente observa esse texto com detalhes, a gente vai perceber, em primeiro lugar, que Paulo fala de presenças indispensáveis, essenciais, insubstituíveis na nossa vida e no nosso ministério. A primeira presença que Paulo fala aqui é a presença de Deus com ele em meio à sua crise. Eu acho lindo quando no meio de toda aquela dificuldade, todo aquele sofrimento, toda aquela tensão, toda aquela pressão, toda aquela preocupação que ele vive, ele fala da presença de Deus. O verso 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu. Queridos irmãos e irmãs, a gente precisa entender que quando as pressões chegam, quando as lutas chegam no nosso ministério, lutas que chegam às vezes porque pessoas erraram contra nós, lutas que chegam às vezes porque nós erramos com as pessoas, lutas que chegam quando a gente está desgastado de tanto cuidar, porque não é fácil a vida de pastor, que de manhã vai visitar uma criança que acabou de nascer, à tarde vai a um sepultamento, e à noite faz um casamento, e chega em casa, há dificuldades para administrar em casa, conflitos. E é por isso que nós precisamos da presença de Deus conosco. É indispensável. Não dá para a gente ser pastor sem Deus. Não dá para a gente ser pastor sem a companhia daquele que nos vocacionou e que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que quando Deus chama Josué, ele diz: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A gente precisa crer nisso. Não só na nossa teologia, nas nossas pregações, mas na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa devocional, nos nossos choros, sem que ninguém possa ver. Nós precisamos da presença de Deus. Eu acho linda essa expressão: o Senhor me assistiu. Alexandre causou muitos males. Demas amou o presente século e se foi. Mas o Senhor me assistiu. Presença de Deus. Há uma segunda presença que é importantíssima na nossa vida, presença indispensável. É a presença dos irmãos de fé, de jornada.
Porque Paulo diz aqui para Timóteo, verso 9, procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. A gente aprende aqui, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Esse Paulo que encorajou Timóteo tantas vezes, esse Paulo que foi encorajador, que ajudou, que discipulou, que estimulou, que exortou, esse Paulo que sabia da importância dele na vida de Timóteo, ele sabia também da importância de Timóteo com ele no ministério. Procura vir ter comigo depressa. E essa expressão depressa para mim é bem forte. Isso revela a necessidade dele do companheirismo ministerial de Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Traze Marcos. Alguns comentaristas acham que esse Marcos é o Marcos que Paulo teve problema com ele no passado. Se no passado teve problema, mas agora diz, vem porque me é útil. Às vezes nós temos dificuldades e diferenças com os nossos irmãos, mas a gente não pode ficar alimentando mágoa eternamente. Quantas vezes a gente deixa de construir pontes com os nossos colegas porque temos diferenças? Construímos barreiras e não pontes. Marcos me é útil no ministério. Traga a presença dos irmãos. Um colega passava por lutas. A família estava se desfazendo. Crise na igreja. Ele fechado, as suas dores, não estava conseguindo administrar o que estava acontecendo na sua vida, o processo de burnout, queimado. E alguém falou, Valdir, será que você poderia vir para ver esse colega de uma determinada denominação? Eu falei para Ana, minha esposa, falei, Ana, eu acho que eu preciso ir ao Brasil. E Deus deu a graça para a gente conseguir vir aqui. E ficamos um tempo com esse irmão, escutando, discordando, concordando às vezes. E ele disse coisas que vão comigo para a sepultura, que ele não havia dito a ninguém. Eu não tenho direito de repartir isso com ninguém. É confidencialidade. Nós temos que resgatar a confidencialidade nos nossos ministérios. Nós, começar em mim. Porque muitas vezes os colegas não confiam de contar as coisas para nós, com receio de que a gente possa levar para frente algo que não pode ser passado. E se a gente está pensando em resgate, tem que começar em nós essa confidencialidade. A gente se reúne lá com 4 colegas, porque não dá para você caminhar sozinho no ministério. É um erro nosso se isolar. A gente se encontra, são 5 pastores. A gente se reúne para comer. Às vezes a gente vai comer comida coreana, às vezes eles gostam muito de comer churrasco, né? Às vezes vamos para um lugar que tem uma comida mais americana. E eu observei algo, irmãos, que para mim foi muito forte. Em 5 ou 6 encontros que nós tivemos, ninguém teceu nenhum comentário negativo a respeito do outro colega. Isso para mim foi bênção.
Porque às vezes a gente se reúne e o colega está sofrendo, a gente comenta. E às vezes a gente fala o que não devemos falar. Talvez o resgate da nossa relação enquanto irmãos e irmãs de ministério precisa passar pela confiança e pela confidencialidade. Nós precisamos dos nossos irmãos. Precisamos dos nossos irmãos. A gente pode ter ideia diferente, mas a gente tem que tomar café juntos. Um pastor no sul do Brasil, tempos passados, ele estava em crise, porque a igreja não avançava do jeito que ele queria, havia cobranças, e ele disse: eu vou deixar o ministério. E ele disse para Deus: Senhor, pegou a igreja metodista, ele pegou a sua pasta, seus livros, sua Bíblia, foi para o escritório da igreja e disse: Senhor, se até 6 horas da tarde não aparecer ninguém aqui para me dizer uma palavra de encorajamento, eu vou reunir a liderança e vou dizer que eu não continuo, não só nessa igreja, mas eu não continuo mais no ministério, porque eu não estou aguentando mais. E ninguém chegou até 10 para 6. E ele já começou a guardar as coisas quando alguém toca a porta do gabinete pastoral. É uma menina com necessidades especiais da igreja, que sempre estava pedindo oração para ele. E quando ele abre a porta e vê aquela menina, o que ele me disse foi que ele pecou, porque ele disse: Senhor, não estou aguentando nem comigo, o Senhor me manda essa menina agora. E ela, com dificuldades, conseguiu pronunciar: pastor, hoje eu vim aqui porque eu tive um desejo no coração de orar pelo Senhor e dizer que o Senhor é importante. Deus trabalhou com aquele irmão, porque a presença de Deus é indispensável. Ele vê as nossas dores. Deus mostrou para ele que ele precisava dos seus irmãos, ele precisava da igreja. A igreja tem problemas, mas nós precisamos dela, não só por questões econômicas, que a gente depende da igreja muitas vezes. Não. Dependemos da igreja, dos irmãos de fé, de gente de Cristo que nós pastoreamos, de gente de Cristo que às vezes dá trabalho para a gente, mas são nossas ovelhas. Nós precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos de fé. Esse pastor trabalhou por muito tempo cuidando de pastores em crise, em vários lugares do mundo. Ele abençoou pastores. Deus usou aquela menina. Vem ter comigo depressa, Timóteo. Traz Marcos, porque ele é útil. E em terceiro e último lugar, terceira presença indispensável, irmãos e irmãs, na nossa vida, é a presença da esperança. É a presença de uma certeza do nosso destino final. Eu acho lindo quando Paulo, no meio daquela turbulência, quando ele dá a entender aqui que ele precisa de Deus, ele precisa dos irmãos. Paulo revela aqui que ele tem uma esperança linda em Deus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Esse gigante da fé tinha esperança de que sua carreira terminaria e ele estaria para sempre com o Senhor. A gente não pode deixar essa esperança morrer no nosso coração. Às vezes os pastores dizem: eu não sei se vale a pena,
Às vezes a gente começa, a gente não desenvolver uma espiritualidade de relação com Deus, de esperança, de vida eterna, a vida eterna que nós acabamos de cantar e que nós temos em Cristo Jesus. A gente vai ficando profissional da religião, a gente vai orando. Quando a Mariquinha chega lá com uma dor imensa no corpo, pedindo oração, a gente ora profissionalmente. Uma pesquisa revelou que pastores americanos de determinadas denominações oram menos do que 5 minutos por dia. A gente precisa desenvolver essa relação com Deus que faz a esperança. E Ele me levará salvo para o seu reino celestial. A gente não chegou em casa ainda. É a presença de uma certeza de que a vida dele era de Deus. Que Deus nos ajude para que nós possamos, todos nós, a começar em mim, viver a nossa vocação no meio de tantas turbulências. E quantos pastores dos nossos presbitérios estão vivendo terremotos familiares, nas relações com as igrejas, pastores frustrados, famílias infelizes. E a gente precisa cuidar dessa gente. E às vezes a gente tem que começar cuidando dos nossos de dentro de casa. Nosso bem maior. A pessoa que eu ajudei, pela graça de Deus, anos passados, ficou sem a igreja, mas a família ficou unida e venceu. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser, olha, pastores da igreja de Jesus Cristo na terra, e com gratidão pela vida eterna que Deus nos deu, pela vocação que Deus nos deu. Que honra, que honra. Não precisamos invejar os empresários ricos. Nós temos uma vocação que veio de Deus para ser bênção, mesmo que morramos pobres financeiramente. Mas a gente enriqueceu muitos para a glória de Deus. Deus nos deu vida eterna, Deus nos deu vocação, Deus nos deu voz para proclamar, Deus nos deu vitórias em Cristo Jesus. Então é a Ele, como Paulo termina dizendo, a Ele glória, a Ele glória, a Ele glória, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. A Deus a glória. Que Deus nos ajude. Amém.